Sim, né? Nossa conversa hoje tem esse título, né? Qual é a marca que queremos deixar no mundo, né? Que é uma reflexão bastante profunda, assim. Então, Uhum. falando sobre um pouco sobre isso, mudanças, busca de sentido na vida, você acredita que tudo isso contribui de alguma forma nesse desejo de deixar um legado? Ah, sem dúvida. Eu acho que sem dúvida. Assim, na verdade, acho que não posso falar que é universal, mas para a grande maioria das pessoas, essa consciência da maturidade, quando até trazendo esse exemplo que eu falei na subida da montanha, que eu começo a entender realmente que eu sou mortal, que isso um dia vai acabar, essa reflexão faz com que eu comece a pensar, falo, mas qual é a marca? Será que eu só vou passar por aqui sem nada, sem deixar nenhum impacto? Ou mesmo se eu não deixar conscientemente, como que está acontecendo? Qual é esse impacto que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse espaço, né? Eu acho que eu lembrei também hoje, me preparando para essa conversa, de uma frase do Einstein, que eu li no livro do Gilberto Dimenstein, que é um legado dele. Ele escreveu, tem um legado de educação enorme, e o livro dele chama Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, que é um livro lindo, e ele cita essa frase do Einstein, que fala assim: uma vida que não enriquece o outro é uma vida desperdiçada. Então, eu acho que esse processo da maturidade, dessa consciência que a gente vai morrer, e que isso vai acabar, eu começo a querer falar, mas como é que eu vou enriquecer o outro? Como é que eu vou deixar esse mundo mais rico com a minha partida? Como é que eu posso deixar esse mundo mais saudável, mais bondoso, mais generoso? Então, eu acho que esse processo da maturidade, a gente vai abrindo mão daquilo que não serve, a gente vai entrando na nossa essência, e entrando na nossa essência, a gente está falando sobre o que é importante, quais são os nossos valores, e isso eu quero dar de volta, isso eu quero impactar, isso eu quero deixar como um presente. É quase assim, não, eu quero, já que eu vou embora, o que eu vou deixar de melhor para esse mundo? Então, acho que, com certeza, é um convite para essa reflexão e tudo mais. É, e o interessante é que a gente pode, nesse processo de consciência de como eu posso impactar, de pensar assim, se eu tivesse só mais um ano, o que eu estou construindo é o que eu gostaria de construir? Ou a forma como as pessoas vão lembrar de mim é a forma como eu estou vivendo? Então eu falo que sempre esse pensamento, essa reflexão sobre o legado tem a ver quase com aquele reajustando a rota, sabe, do Waze, eu vou reajustando a rota. Se eu quero ser lembrado de uma forma, mas eu estou vivendo de uma forma completamente diferente, eu quero ser uma pessoa que foi lembrada pelas suas amizades, pelas suas relações, mas eu estou totalmente focado no trabalho, eu não estou tendo um minuto para ver as relações. Será que eu estou construindo isso? Porque legado é construção. E assim, o que é importante para mim e o que eu vou deixar de presente. Tom, ainda sobre esse legado, né? A pergunta assim seria: então, quais são esses tipos de legados, né? Nós temos diversas formas, por exemplo, de deixar um legado, seja material, intelectual, profissional, e até mesmo cultural. Aí, dentro da sua experiência, aquilo que você conhece, gostaria que você detalhasse mais essas diferenças para a gente. Tá bom? É, vamos lá, por exemplo, legado material. Acho que o material é uma coisa mais concreta, né? Então eu posso deixar um legado dos meus bens, eu posso pegar uma herança, minha herança que eu vou passar para minha família, eu vou fazer uma doação para uma instituição, para uma ONG, para uma organização. Então eu vou pegar os meus bens, aquilo que eu construí de bens materiais, então o dinheiro que eu tenho guardado, as minhas posses, os terrenos, casas e tudo mais, e vou distribuir para as pessoas que estão próximas a mim ou outras pessoas que eu quero impactar. Então, isso é mais questão mais concreta mesmo desse material, do legado material. E eu posso deixar também um legado material relacionado, por exemplo, a uma empresa, a um negócio, que eu vou deixar com a intuição, com o intuito de que aquilo siga, que aquela empresa, que aquele negócio continue acontecendo e crescendo, ou seja, ele não acaba em si nessa doação, que ele continue acontecendo e impactando a vida das pessoas. O legado intelectual tem a ver com a sabedoria, né? Com as descobertas. Hoje, a gente está vivendo isso aqui, ó, toda essa tecnologia e tudo mais, por conta de um legado de pessoas que criaram, né? Então, todas as descobertas de fórmulas matemáticas, químicas e todos esses pensamentos é, e aprendizados que nos impactam.
e também de grandes pensadores, filósofos e educadores, tudo que a gente estudou, toda a fonte que a gente vai beber, de informação, de inspiração. Então, isso tudo nos molda também, né? Então, ou seja, toda essa parte intelectual também da cultura que a gente vive, então tem tudo a ver com tudo que foi deixado aí de pensamento. O legado profissional tem a ver tanto, a gente pode olhar por dois prismas isso, né? Então tem o legado profissional, por exemplo, uma empresa, ela tem a cultura daquela empresa, então tem o legado que aquela empresa está construindo, tanto no ambiente, né, naquela população interna, que são os seus colaboradores, quanto o ambiente que ela impacta, né? Então ela pode estar impactando uma determinada cidade, tem uma fábrica, ela vai impactar toda aquela comunidade. Então isso é o legado que aquele trabalho daquela empresa está impactando. E o profissional também é o trabalho, por exemplo. Agora me veio, recentemente, faleceu Paulo Mendes da Rocha, é um grande arquiteto, né, que tem projetos magníficos. E foi na mídia, muita gente falou, foi postado muito sobre o legado do Paulo Mendes. Então, assim, é um legado profissional, que ele foi muito ousado, ele mudou muitas coisas na arquitetura, da mesma forma como o Niemeyer. Então, isso tem a ver com o legado profissional que eles nos deixaram, né? De terem criado, de terem estabelecido novos paradigmas, novas formas de pensar, novas formas de agir, novas formas de atuação. É, que esse é o legado profissional que eles nos deixou, que impacta diretamente as nossas vidas. Não só nossas vidas profissionais, mas por causa do trabalho deles, impacta diretamente a forma como a gente vive, a forma como a gente convive, a forma como a gente mora. Aspecto cultural, né? O legado cultural. Se a gente for lembrar, também recentemente, Paulo Gustavo, a frase dele que ficou muito forte: rir é um ato de resistência. Então ele deixou um legado muito forte. Ontem foi falado muito sobre o Paulo Gustavo, né, falando do Dia Internacional do Orgulho LGBT, falando o quanto que esse legado dele de falar do amor homossexual e tudo mais, isso faz muito parte. Então, ou seja, são coisas bastante específicas e, ao mesmo tempo, elas estão muito interligadas, tudo isso. Então, tem a ver do que a gente constrói, o que a gente deixa de concreto, a forma como eu atuo, seja numa área profissional, seja na minha área pessoal, a forma como eu impacto a vida das pessoas, a forma de eu viver, muitas vezes, a forma de eu me expor, é uma forma que eu estou construindo isso. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de legado. Tem se falado muito, Paulo Freire, né? Um legado falando sobre educação democrática, falando sobre diálogo, então tem essa referência. Se a gente for no oposto, uma coisa, Hitler tem um legado, o ódio aos judeus, isso está muito claro. Se a gente falar sobre Ayrton Senna, por exemplo, a gente vai falar sobre superação, sobre atletas, uma coisa que teve uma referência muito importante, então, o que ele faz. Se eu falar sobre o legado do meu pai, que ele deixou para mim. Então, para mim, eu acho que tem um legado que eu aprendi sobre a simplicidade, sobre o respeito à terra, aos ciclos da vida, sobre a honestidade, e também tem os bens que ele me deixou, né? Tem os bens materiais que foram deixados. Então, eu acho que são, tentando trazer um pouco desse universo que é bastante extenso, tentando categorizar um pouquinho, acho que a gente vai para todos esses universos, mas que você pode ver que eles estão bastante interligados um ao outro.